Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Mais um dia começando, hoje dia 9 de junho, terça-feira. Continuamos na nossa semana de revisões. Hoje nós faremos História. Vamos relembrar todo o capítulo 2, a vida em comunidade, grupos sociais, história das ruas, do bairro. Vamos relembrar tudo isso e fazer atividade depois, tá bom? Tchauzinho, até amanhã! A rua é um espaço público e coletivo usado para o trânsito de pessoas e de veículos. Algumas ruas também são usadas como espaço de lazer e de encontro entre moradores. Cada rua tem um nome, pois assim é mais fácil localizá-la e diferenciá-la de outras. É comum o nome da rua e do bairro se relacionarem com a história do lugar. Homenagem a santos, datas comemorativas e personalidades também são bastante utilizados para nomear ruas. No nosso bairro, Praça Seca, a rua principal chamava-se Rua Cândido Benício. A rua era de terra, com trilhos do bonde elétrico. O nome da rua foi dado em homenagem a Cândido Benício da Silva Moreira, um médico sanitarista que veio trabalhar em Jacarepaguá e tornou-se querido pela população do bairro. O bonde era um meio de transporte muito usado nas ruas do bairro e era bem parecido com o trem. Com o tempo, a Rua Cândido Benício passou a ser a principal rua do bairro, cortando todas as outras. Recebeu asfalto, desenvolveu o comércio em torno dela e uma estação de ônibus chamada BRT, que surgiu para modernizar o bairro. O bonde, a carroça, ficaram no passado. Outra importante rua do bairro é a Rua Praça Seca. Ela fica na parte central do bairro e foi uma das primeiras a existir. Nela está o coreto da Praça Seca, que foi inaugurado em 1928. Após passar por várias reformas, o coreto da Praça Seca permanece no mesmo lugar, como símbolo do bairro. Na Rua Cândido Benício também estava localizado o Cine Baronesa, um cinema que foi inaugurado na década de 30 e que permaneceu por um bom tempo no bairro. Cine Baronesa e Ipiranga eram os cinemas daquela época. Atualmente, o Cine Baronesa não existe mais. Seu prédio abriga hoje a Igreja Universal. A rua, a calçada ou outros lugares próximos à moradia podem ser espaços para brincadeira. Crianças de diferentes idades costumam se encontrar para brincar, como uma maneira de aproveitar o tempo livre e se divertir com os amigos. As crianças mais novas aprendem com as mais velhas as regras das brincadeiras. Desse modo, a rua se torna um espaço em que tradições podem permanecer ao longo do tempo. Brincadeiras como pular corda, queimado, elástico, pique, cabo de guerra, entre outros, ainda fazem parte da nossa cultura. Atualmente, as ruas do nosso bairro são asfaltadas, movimentadas, com muitos prédios, casas e comércio ao redor. O trânsito é intenso, onde circulam carros, ônibus, caminhões e o BRT. Passado e presente de um bairro. Como vimos na aula anterior, a rua tem história. Um conjunto de ruas forma um bairro e a história desse lugar pode ser conhecida por meio da memória dos antigos moradores. Para conhecer melhor a história de um bairro, precisamos conhecer os documentos históricos, que são fotos, livros, depoimentos de moradores, entre outros. O bairro é mais do que uma simples divisão administrativa de parte de um município. Ele tem uma história que explica como surgiram os primeiros habitantes. Muitos bairros têm marcos característicos, como uma praça, um mercado ou um posto de saúde, por exemplo. O nosso bairro, a Praça Seca, que fica no município do Rio de Janeiro, também tem sua história.
suas ruas, construções, meios de transportes, que foram se modificando ao longo do tempo. No começo da história do bairro, ele chamava-se Largo do Visconde de Aceca. Visconde de Aceca era o maior proprietário de terras na região. Ele foi o responsável por trazer grandes avanços e melhorias para o bairro. Com o tempo, o bairro foi nomeado pela população de Largo da Seca e, por fim, Praça Seca. A região da Praça Seca recebeu muitas famílias de imigrantes, pessoas vindas de outros estados ou países, principalmente portugueses. Em 1890, surgiu uma praça denominada 25 de Outubro, mas continuou sendo chamada Praça à Seca, até ficar conhecida como Praça Seca e ser o nome do bairro. Em 1928, iniciou-se a construção do coreto da Praça Seca. A armação veio da Praça 11 de Junho. E em 1939 foi inaugurado o busto do Barão da Taquara, um ilustre morador do bairro. O bairro abrigou cinemas como Cine Baronesa e o Ipiranga. Com o passar do tempo, o bairro foi sofrendo modificações. No início da década de 90 e início dos anos 2000, o bairro começou a sofrer com a favelização e saída de famílias tradicionais do bairro. Os bondes deram lugar aos carros, ônibus e atualmente BRTs. O bairro tem cerca de 65 mil habitantes, está desenvolvido, com muitas construções e comércio. É um bairro de ligação para outros como Campinho, Madureira, Tanque e Taquara. A rua Cândido Benício é uma das principais do bairro e faz ligação com várias ruas. Os bairros passam por muitas mudanças ao longo do tempo. Nosso bairro, por exemplo, teve o seu espaço alterado. Aumentou o número de construções, casas, prédios. No lugar de cavalos e carroças, entraram automóveis, ônibus. O comércio cresceu com muitas lojas, mercados, hortifrutis. As ruas foram asfaltadas e novas mudanças acontecerão. Agora